O Núcleo Jovem de Letras e Artes da Academia de Letras do Brasil, seção DF, é um espaço em que nós oportunizamos para os jovens que gostam de ler, de produzir arte, se encontrar e aí dividir os seus anseios, sua expectativa, o material que já leram, o que produziram, o que estão produzindo, fazer uma troca, um intercâmbio desse material e assim crescer e tirar melhor proveito disso. O Núcleo Jovem surgiu da minha experiência pessoal, que eu sou professora de formação, e de outra experiência de outros educadores, nós vermos os jovens com tanta vontade de crescer, de criar, de produzir arte, de produzir cultura, e nem sempre pode externar isso aí de uma maneira assim ampla, nem sempre tem uma boa acolhida, ou por pais, ou por responsáveis, ou mesmo muitas vezes na escola. Então assim, oportunizando um espaço para que esses jovens se juntem, se estejam próximos e discutam sua literatura, discutam sua arte, discutam sua criatividade, critiquem, façam uma crítica, aprendam a criticar tudo isso, é a nossa intenção. Atualmente, nós temos a grande incentivadora, que é a presidente, a Vânia Moreira Diniz, a presidente da Academia de Letras do Brasil, que abriu esse espaço para o jovem, para o Núcleo Jovem. Alguns outros professores, vários pais que depois que souberam da notícia do Núcleo Jovem já estão permitindo que seus filhos participem e se reúnam e mostrem seu trabalho. Vamos conhecer alguns dos integrantes do primeiro Núcleo Jovem de Letras e Artes da Academia de Letras do Brasil? Quando eu tinha uns 5 anos. Eu não gostava muito de ler até a 4ª série, mas depois que eu comecei a estudar a mitologia grega e egípcia, aí eu passei a gostar mais, até porque eu via muito minha mãe em casa falando sobre isso, que era professora de história, e isso me cativou, assim, e eu comecei a ler. Adoro ler, é o que eu mais gosto de fazer. Eu estudei em muitas escolas, porque primeiro eu estudei no Espírito Santo, onde eu nasci, e depois no Rio de Janeiro eu fui me mudando, mas assim, a primeira série eu fiz no Espírito Santo mesmo, foi lá que eu comecei a ler. Olha, eu lembro de uma professora chamada Larissa, que ela foi com ela que eu comecei a ler de verdade, que ela me botava pra ler os textos e na frente da classe eu ficava muito nervosa, mas foi com ela que eu aprendi, ela ficou guardada na minha memória. Os primeiros livros que eu pegava pra ler eram os didáticos que a professora pedia pra ler no livro didático da escola, mas eu gostava de ler conto de fada, assim, da Branca de Neve, essas coisas. Teus escritores preferidos? Os meus escritores preferidos, assim, hoje são o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, que tá fazendo o maior sucesso, que é o George R. Martin, mas eu também gosto de Lisa Jane Smith, Stacey J, que eu tô lendo o livro dela agora, Julieta Imortal, e muitos outros, esses que estão famosos assim, eu provavelmente já li quase todos. E os brasileiros clássicos? Os clássicos brasileiros eu gosto muito de Machado de Assis. Eu sou fã de Helena, do que ele escreveu, gosto muito. Joaquim Manuel de Macedo, a Moreninha, também sou apaixonada por ela. E algum contemporâneo? Contemporâneo, eu li um livro esses dias do Anderson Rafael, fiquei apaixonada pela literatura dele. Eu comecei a escrever na mesma época que eu comecei a ler mesmo, foi na primeira série, assim, primeira, segunda série, por aí. Poesia? Poesia? Eu escrevia muito poesia quando eu era criança. 7 anos eu escrevia poesia pra minha mãe, colocava tudo no caderno, assim que eu aprendi a escrever, eu já comecei escrevendo poesia. E hoje o que mais gosta de escrever além de poesia? Hoje eu escrevo contos, eu escrevo romance, só que eu tenho bastante, já escrevi bastante coisa. Mas diferente da poesia que eu mostrava pra minha mãe, que eu mostrava pra todo mundo, que eu me orgulhava daquilo, eu não gosto muito que as pessoas leiam, não, porque eu sinto como uma coisa pessoal, mas eu gosto muito de escrever, já escrevi muita coisa, e é isso. O que você espera ao ingressar no Núcleo Jovem da Academia? Eu espero que eu conheça mais pessoas como eu, que gostam de ler, assim, porque acho que eu vou me identificar com muitas dessas pessoas, porque elas gostam das mesmas coisas que eu, e eu vou me sentir muito à vontade. Eu espero entrar e
vai ser muito legal. Tu começou com que idade a escrever poesia? Com uns 12 anos. Você lembra qual foi o primeiro poema, o primeiro verso dedicado a quê, a quem? A primeira poesia mesmo que eu lembro foi num trabalho da escola que falava sobre um livro, eu esqueci do autor, que eu li que fala a droga de Americana. E falava no livro, em um deles, que é uma saga, falava sobre o Holocausto. E aí você tinha que fazer algo sobre isso. E no livro falava muito, pelo que eu entendi na época, o amor à liberdade. Antes de eu entrar no ensino médio, tinha o rodízio de livro no ensino fundamental 1. Aí depois, quando eu passei para o ensino fundamental 2, tinha o Aue Literário. A minha mãe, né, desde sempre, ela sugeria que eu lesse livros. Ela lia para você quando você era criança? Lia, muito. É mesmo? Muito. E qual é a história que você sempre pedia para ela ler para você? Eu gostava muito do Menino Maluquinho. Ela sentava, eu e meus 3 irmãos, aí a gente sentava na cama. Você botava as panelas na cabeça também, nessa hora? Não, meu irmão colocava. Eu gosto de metal, reggae e MPB. Samba também, bossa nova. Quando eu toquei na casa de show Tom Brasil foi muito bom. De novo seria ótimo. Legal. Pensa em gravar alguma coisa? Penso. Para quando? Bom, até no meio do ano que vem eu tô pensando em gravar com a banda que eu Primeiro, Com certeza. O disco é muito mais difícil, demanda muito mais ensaio, mais tempo. E também por ser um trabalho mais coletivo. O músico também faz a poesia que não é feita por palavras, mas por melodias. Então acho que o músico é poeta também, é filósofo também. Porque ele é capaz de traduzir em melodias, harmonias, em música em si, o sentimento, muitas vezes, que a palavra, às vezes, pode não alcançar. Para umas pessoas que eu pudesse ter um diálogo, outros pensamentos diferentes, outros pontos de vista, que pudesse até melhorar o meu. Olha, eu tô muito ansiosa pra conhecer eles, porque geralmente eu fico com pessoas que não gostam das mesmas coisas do que eu, porque na escola tem um núcleo muito grande de pessoas que gostam de coisas diferentes, então eu geralmente não me identifico com alguém que gosta realmente do que eu gosto, sabe? Então vai ser muito legal, eu vou me sentir muito acolhida de chegar num lugar e ver que as pessoas gostam de ler, de debater sobre as mesmas coisas que eu. Então vai ser ótimo, eu vou ficar muito feliz mesmo. Não vou ficar nervosa nem nada, vai ser impressionante. Trocar livro, trocar experiências, né? Sim, vai ser ótimo. Sugerir livros, receber indicações, vai ser maravilhoso.